Olha só que bacana, estamos de volta mais uma vez hoje, fazendo uma transmissão livre aí pela nossa página de Motivação e Poesias, pelo Facebook e também pelo YouTube, né? Usando aí esses canais da internet para poder falar das coisas que nós acreditamos ser positivas. Eu sou Vinícius Tostes, esse poeta que você já está acostumado a ver pelas redes sociais, aí você que é meu amigo e minha amiga, é um prazer ter a sua companhia. Eu sempre falo e faço questão de repetir para você não esquecer, né? Eu sou a nona geração, né, de poetas aí. Você pode ver no meu nome aí, Marcos Vinícius da Silva Tostes. Não pelo da Silva, né, mas por ser Tostes, eu sou aí a nona geração de poetas aí, de grandes poetas brasileiros aí, renomados aí. Eu sou a nona reencarnação de grandes poetas aí da família Tostes. Você não sabia não? Mas agora você está sabendo. Brincadeira, brincadeira. Esses dias eu soltei isso aí numa piada, aí, numa brincadeira, e depois o pessoal começou a acreditar. E o poeta, todo poeta, né, todo artista já tem já fama de maluco, de doido. E a vida fica muito chata também se você levar ela muito a sério, não é verdade? Tem que ser um pouco mesmo maluco, beleza. Tem que ter um pouco de fantasia, de sofisma, de um pouco de bom humor, de ironia, de sagacidade, para que a gente consiga suportar aí o peso da existência, né? Mas é um prazer ter a sua companhia, é um prazer ter a sua amizade sempre que podemos, seja no rádio, seja no YouTube, seja por aqui pelo Facebook, que é o nosso contato direto. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante, que é a comunicação, né? Eu tenho dedicado boa parte da minha vida aí, já há alguns anos, investindo na comunicação. A comunicação como instrumento, né? Nos relacionamentos humanos. Eu acredito que quando você fala bem, quando você busca aprender a conversar, a se comunicar, a falar e a ouvir as pessoas, quando você começa a ouvir as pessoas melhor também, você melhora a sua vida, o seu comportamento, os seus modos, e as coisas vão ficando melhores, né? Vai abrindo portas. E também no profissional, né? Quando você se comunica bem, você pode ser um bom líder, você pode ser um bom subordinado, enfim, você acaba melhorando bastante nos seus relacionamentos pessoais, profissionais e familiar. Mas eu quero falar de algo interessante. Eu estava no ônibus esses dias, né? E principalmente aqui em Friburgo, que é a cidade que eu moro, a passagem está muito cara, né? Tá aí o meu protesto. São R$ 3,95. Né? R$ 3,95. Aí alguém pode dizer assim, mas caro, uma passagem de ônibus em Friburgo, uma cidade grande, por R$ 3,95 é muito caro. Chega a ser, as pesquisas mostram que chega a ser uma das passagens mais caras do nosso estado do Rio de Janeiro. Esse preço chega a bater até preços de passagens da capital do nosso estado, que é o Rio de Janeiro, né? E então é isso. E eu vinha, né, no ponto de ônibus para pegar o ônibus, e de repente eu tive ali que juntar ali algumas moedas e tal. E um dia que eu estava muito cansado, sabe aquele dia que você está cansado, muita coisa no trabalho, e saiu do trabalho e resolveu um monte de coisa, então você já está com a cabeça cheia, né? Você já está de saco cheio, né? Usando aí uma palavra bem popular. Mas aí você tem que pegar o busão, você tem que pegar o ônibus, e você pega ali R$ 3,95 e paga o valor da passagem. Então você não está muito legal naquele dia. Muita gente pensa que o poeta, o escritor, né, seja qual for, ele já acorda cantando,
E não é bem assim não, você tem lá os seus dias, né? Os seus dias de glória, mas tem também os seus dias de guerras, os seus dias de conflitos, os seus dias de grandes desafios. E naquele dia, parece que é até uma ironia do destino. Quanto mais você quer ficar quieto, parece que mais as pessoas ao seu lado, elas querem conversar, né? E exatamente naquele dia que eu queria ficar quieto, eu entrei no ônibus e não consegui um lugar para sentar. Não tinha um lugar para sentar, o ônibus estava bem cheio. Então eu disse, vou ficar quietinho aqui no meu canto, em pé, e tirei a mochila das costas e coloquei ali entre os pés e fiquei ali segurando na ferragem do ônibus ali e tal. Que já é um grande desafio, né? Você marcar o seu espaço ali, você marcar o seu pedaço, parece uma coisa selvagem, né? Nós sempre lutando aí, nós seres humanos lutando sempre pelo nosso espaço, né? E eu tô ali parado e de repente eu tô ouvindo, né? Prestando atenção, a pessoa que estava na frente ali conversando com outra sobre política e a pessoa gritando ali, falando o que ela pensava, sua ideologia, e falava de partidos de direita, partidos de esquerda, e as opiniões foram divergindo, e muita conversa, aquela coisa toda, e tudo que eu queria naquele momento, eu te confesso, é ficar em silêncio, ficar em paz. Mesmo sendo comunicador, mesmo gostando de uma boa conversa, uma boa prosa, mas tem dias que o que mais você quer é ficar quieto, não é verdade? E não bastasse o assunto da política, quando cessou um pouco o assunto da política ali, quando pararam ali de falar de Lula, de Temer, de Dilma e essa patota toda, começou um outro assunto de futebol. E começaram a falar de futebol, e quem vai ser campeão, vai ser o meu time que é do Rio, ou vai ser o outro time que é de Minas Gerais, e começaram a falar ali dos estados, né? E começaram a falar do futebol, aquela coisa toda, e pareciam dois técnicos, né? Antes pareciam dois políticos, agora pareciam dois técnicos de futebol, e conversando ali, gladiando na conversa, aquela coisa, e diante daquilo ali eu comecei a pensar comigo. Algumas perguntas assim bem pertinentes. Se o time desse ganhar, o que isso vai mudar no país, né? O que isso vai mudar no Brasil? Se o time do outro ganhar, o que isso vai mudar no meu estado do Rio de Janeiro? Apesar do time ser do Rio de Janeiro, o que isso vai mudar no Brasil, no Rio, em Friburgo, na minha cidade, no meu bairro, na minha casa? Não vai mudar nada. Não muda nada. Os times vão ganhar, seus clubes vão receber aí, né, o pago aí do seu torneio, do seu campeonato. Os jogadores também vão ganhar, mais do que justo, trabalharam, é o trabalho deles jogarem um bom futebol. E os torcedores, né, os brasileiros vão ganhar o que com isso? E diante disso eu fiquei ali pensando. E essa é a pergunta. E daqui a pouco uma outra já senhora, agora já uma senhora nervosa, conversando sobre novela, sobre minissérie, sobre série, mas o assunto principal dessa mulher era a novela. E ela conversava, falava sobre novela, sobre o personagem, sobre a atriz que ela gosta, e Bibi Perigosa, e começou a falar e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aquilo começou a divergir, discussão e fala da novela. E eu também, diante disso, me fiz uma pergunta: o que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai mudar no meu país? O que essas coisas, novela, minisséries, séries, filmes, o que isso vai mudar de fato no Brasil, no Rio, em Friburgo, na minha casa, na minha família? Não muda nada. Infelizmente não vai mudar nada. É legal, é entretenimento, é arte, tudo bem. Mas ficar discutindo e debatendo essas coisas dentro do coletivo, dentro do ônibus, e o pior, que a pessoa que fala, a pessoa que defende, ela fala para todo mundo ouvir, né? Todo mundo ouvir, todo mundo tem que, não bastasse ela conversar com outra pessoa, não. Todo mundo tem que ouvir, todo mundo tem que dar palpite, todo mundo tem que falar. E naquele momento o que eu mais queria era paz, o que eu mais queria era silêncio.
né? E eu também, diante disso, me fiz uma pergunta: será que eu também sou assim? Será que dentro do coletivo, será que em lugares que tem muita gente, será que eu fico assim também, inconveniente? Será que eu sou uma pessoa conveniente ou inconveniente nas reuniões, na sala de aula, no curso, no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, onde for, né? Será que eu sou assim uma pessoa falastrona? E fiquei ali observando e ouvindo. E, diante disso, continuei ali a minha trajetória, né? Vim para casa e quando chegou no meio do caminho não suportei. Houve uma discussão dentro do ônibus que já não tinha mais a ver com essas coisas que eu falei anteriormente, mas uma pessoa lá muito nervosa, muito irritada, começou a xingar, começou a desacatar lá o motorista, começou a discutir com um cobrador, né? Cobrador que já é uma profissão aqui tão extinta na minha cidade de Friburgo, que até os cobradores dos ônibus aqui da empresa, a empresa tirou para poder diminuir os custos, né? Mas estão lá discutindo, brigando, não teve jeito. Naquela hora eu tive uma surpresa, eu comecei a pensar comigo mesmo, assim conversar comigo mesmo, fazendo um monólogo, né? Enquanto eles conversavam com eles lá e brigavam, eu fiz um monólogo, como sempre faço, eu e a poesia, e falei comigo assim: bendito fone de ouvido. Bendito fone de ouvido. Peguei o fone de ouvido, botei assim e pensei comigo assim: o cara que inventou esse objeto, ele merece os parabéns. O cara que inventou fone de ouvido, olha só, essa peça rara aí. Aí fui pesquisar até na internet, ali mexendo no celular, em 1919, um tal de Nathaniel, alguma coisa nesse sentido, foi o cara que inventou esse fone de ouvido. E tem horas que o que mais nós precisamos é o tema dessa mensagem, é fechar o nosso ouvido e não ficar emprestando o nosso ouvido para ouvir coisas que não acrescentam nada, que não prestam, sabe? Tem hora que a melhor coisa que você tem a fazer é fechar a sua boca e também fechar os seus ouvidos. Eu acho isso de uma sabedoria impressionante, eu acho isso muito interessante, e assim nós vamos aprendendo a se comunicar melhor nos nossos relacionamentos humanos. Espero que essa mensagem tenha sido interessante para você, espero que você, igual a mim, tenha aprendido alguma coisa com isso, e vida que segue, está terminando mais uma transmissão do nosso quadro de motivação e de poesias. Até o nosso próximo encontro. Até lá, um abraço, tudo de bom. Valeu.